Meus queridos irmãos, pastores, esposas de pastores e povo de Deus de modo geral, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e dizer também da minha gratidão, da minha alegria de estar com vocês nesta tarde. Louvado seja Deus. Quero agradecer o pastor Rogério pela consideração e na AGO ele nos convidou para estarmos aqui hoje e nós nos comprometemos e aqui estamos nessa data tão maravilhosa, não é, irmãos? Quando a igreja está se aproximando dos 90 anos, né? E a minha maior alegria é poder dizer para vocês que eu faço parte dessa história. Talvez muitos aqui não sabem, mas eu faço parte dessa história. Glória a Deus. Eu fui batizado nessa igreja, irmãos. Dia 29 de junho de 1958. Chegamos aqui em cima de um caminhão velho e as grades balançavam assim para lá e para cá para cair, debaixo de uma chuva e os crentes cantando: chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Olha, debaixo de chuva, e pedindo chuva, né, irmão? Amém. Graças a Deus. Então, eu faço parte dessa história. Aqui se batiza. Eu me batizei, eu fui o primeiro da família. Depois meus irmãos, depois meus pais, meus sogros, minha esposa, todo esse povo se batizou aqui. Não era assim uma igreja bonita. Era um negócio diferente, né, irmão? Glória ao nome de Jesus. E graças a Deus, ainda estou aqui cantando e glorificando o nome do Senhor. Só tenho 84 anos. No dia 15 do mês que vem eu estou completando 85. Ainda temos coragem de dar um glória. Só Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, mas eu não estou aqui para contar a minha história. Eu estou dando aqui o testemunho, né? Porque muita gente não sabe. Do meu tempo aqui, eu sou da década de 50. Glória a Deus. A Assembleia de Deus, aqui no Mato Grande, ela começou a se expandir na década de 50, 57 para frente. Ela começou a se expandir. Outras igrejas dirigiam culto. Eu, como criança, assisti muito culto na igreja batista, na igreja presbiteriana, mas a partir de 57 eu participei do primeiro culto assembleiano e até hoje sou assembleiano. Glória ao nome de Jesus. E estou aguardando Jesus. Quem está aguardando Jesus aqui? Bem, o pastor já falou muito aqui sobre termos administrativos, né, irmãos? Assuntos administrativos que o pastor realmente tem que tratar e tem que comunicar, tem que participar. Glória a Deus. E agora nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Talvez não seja aquilo que vocês esperam, porque eu sou profeta de casa. Foi que Jesus disse a respeito de profeta de casa? Hein? Quem está lembrado aí?
A respeito de profeta de casa. Profeta de casa não tem honra, né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas eu vou falar a palavra de Deus, né, irmãos? Queria nesta tarde, irmãos, falar um pouquinho aqui sobre a igreja de Creta. Sobre o âmbito espiritual, né, irmãos? Precisava consertar muita coisa naquela cidade. E por isso, Paulo começa aqui dizendo, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses os restantes em ordem, aliás, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes, conforme te prescrevi, alguém que seja, primeira característica das pessoas que deveriam ser colocadas à frente daquele trabalho. Alguém que seja, primeiro, irrepreensível. Segundo, marido de uma só mulher. Terceiro, que tenha filhos crentes. Quarto, que não são acusados de dissolução ou dissolução, e nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, nós que pastoreamos, sejamos irrepreensíveis, né, irmãos? O bispo seja irrepreensível, como dispenseiro dos mistérios de Deus. O bispo não pode ser arrogante. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode ser irascível. Não pode ser dado ao vinho. Não pode ser violento. Não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Antes, como é que ele deve ser? Primeiro, hospitaleiro. Glória ao nome de Jesus. Amigo do bem. Sóbrio. Justo. Piedoso. Que tenha domínio de si, ou dominar. De modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Aquele ambiente estava contaminado, meus irmãos, de várias consequências tristes. Uma delas eram os falsos mestres. Os falsos se diziam cristãos, mas não tinham nada de cristianismo. Os falsos ensinadores, os falsos doutrinadores, que os crentes mais antigos, servos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eles tinham que ter a condição de fechar a boca dos falsos mestres, dos falsos doutrinadores, dos falsos ensinadores, para que o restante da igreja não fosse contaminado, destruído. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Notem bem isso, meu. Nós estamos num momento muito difícil hoje na nossa vida espiritual.
Entenderam, irmãos? Glória a Deus. Quando eu leio esse texto, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, bem como em cada cidade constituídos presbíteros ou pastores, né, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Glória a Deus. Tem pessoas que, se ele for pregar em determinados ambientes, ele é reprovado. Se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, se ele não estiver de acordo com a sã doutrina, ele será envergonhado, será decepcionado. Então, é por isso que cada servo de Deus tem que ter essas características para que o nome de Deus seja glorificado, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Olha, nós pastores, não quero dizer, não me refiro tanto a mim, que sou um pastor pequeno, humilde, simples. Mas tem pastores grandes que estão passando por um processo tão tremendo. Eles estão na igreja, a esposa está na igreja, e os filhos estão noutra denominação. Ele no púlpito da igreja e os filhos noutra denominação, porque não querem se submeter aos princípios ensinados pela Assembleia de Deus. Eu pergunto a você, como se sente um obreiro desse? Hein? Você aqui, no púlpito da Assembleia de Deus, e saber que seu filho, que sua filha está em igreja tal, naquela igreja que o povo pula, que o povo dança, que o povo faz tanta coisa, cultura de luz apagada. Como é que você se sente? Não dá para chorar, não, irmão? Com certeza. Acredito que não tenha nenhum passando por esse processo que eu estou falando aqui. Mas nós sabemos que tem. Né? Que tenha filhos crentes, não é, irmãos? Louvado seja o nome bendito do Senhor. Glória a Deus. Que não sejam acusados, não é, irmãos? De dissolução. Nem são insubordinados, sejam obedientes. A coisa mais linda do mundo é o pai que tem um filho, uma filha obediente, está na igreja ao seu lado, ele está aqui, mas ele está aí, mesmo que esteja aí no banco, não esteja fazendo parte de um conjunto ou de outro departamento, mas ele está na igreja ao lado de seus pais para glorificar o nome de Jesus. Isso é honroso, não é, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, porque se não acontecer isso, o bispo fica sem força. Como é que o senhor quer ser tanta coisa, quer ser tão santo, doutrina tanto, e o seu filho está fazendo isso? Está desse modo, vive desse modo. Não dá para você ficar decepcionado? Oremos, a vinda de Jesus está se aproximando. Todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo apontam para a realidade da vinda de Jesus mais breve do que aquilo que nós estamos pensando, queridos. Certo, meus irmãos? É hora de abrirmos os olhos. É hora de buscarmos socorro no Senhor. É hora de dizermos, Senhor, desperta o teu povo. É hora de dizermos, Senhor, acorda teu povo.